Para quem queria matar a curiosidade, esse foi o meu primeiro carro. Maverick 1975 Super Luxo, série especial, saia e blusa. Pensa num carro que eu conheço cada centímetro quadrado desse carro, conheço tudo dele. Eu fiquei com esse carro de 2005, novembro de 2005, até junho. Mês passado fez 8 anos que eu vendi ele. Eu fiquei de novembro de 2005 até julho de 2015, 10 anos dirigindo e sofrendo com essa máquina, sendo feliz, chorando, rindo, muita recordação, muita, com certeza, né? Mais coisas boas do que coisas ruins, mas todas as lembranças, até as lembranças ruins, para mim são boas, que fizeram parte da minha história. Por ser o meu primeiro carro, eu achei que eu ia ser o último dono dele, né? Mas acabou que muita coisa mudou nesses 10 anos e eu decidi vender o carro. E eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Mas eu queria mostrar para vocês aqui. Quantas vezes eu vi esse carro? Algumas particularidades do carro, né? Aproveitar que estamos aqui do lado dele. É um carro que, quando eu adquiri, ele era com esse motor 4 cilindros, né? Motor 2.3 OHC. E na época eu tinha 17 anos. Então, eu vou falar primeiro a minha idade, para depois eu falar o que eu fiz, para vocês não me julgarem. Na época, né? Nós estávamos em 2005. 5 anos atrás, vamos falar assim, na década de 90, o pessoal já tinha o costume de trocar de motor, fazer adaptação, vamos falar assim, até umas adaptações desnecessárias. Então, quando eu adquiri o carro, ele estava com a parte de baixo toda ruim, né? O bloco estava com folga no cilindro e tudo. Depois eu vou contar também os detalhes de como que a gente achou essa pane, o que a gente faz hoje. Mas eu troquei o motor pelo motor de Opala, 4 cilindros. Fiquei mais ou menos uns 2 anos com esse motor 4 cilindros de Opala e depois a gente colocou o motor 6 cilindros de Opala, motor 4.1. Aí sim, aí a brincadeira começou. É um motor que eu tenho ele até hoje, que antes de eu vender o carro, né, para valorizar o carro, e eu continuar com o meu motor, eu voltei com o motor original, mandei retificar o bloco, troquei cilindro e tal, e a gente voltou com o motor original, até porque a intenção era o carro ser todo original mesmo, placa preta. Hoje o carro é placa preta, e aí eu voltei com a motorização original. Eu tinha colocado tanto o motor quanto a caixa de marcha. O diferencial continuou sendo o Dana 44, que na minha opinião é o melhor diferencial que tem. Então, algumas coisas aqui nesse carro estão exatamente da forma que eu deixei. Por exemplo, essas barras de reforço que o carro tinha, são coisas que depois, né, eu fiquei até pensando, eu poderia ter tirado isso aqui para poder pintar, dar um talento a mais, né, no cofre do carro, dar uma vida a mais. É coisa que eu não fiz e parece que o antigo dono não fez, a não ser que ele pintou com a tinta preto fosca, porque existe a tinta preto fosca, a semi-fosca e a brilhante. No caso aqui, como está muito fosco, mesmo estando muito sujo, parece que ela é fosca mesmo. No caso, quando eu passei ele para 6 cilindros, eu tirei esse defletor aqui. E os carros que são V8, ele não tem o defletor e o radiador passa a ficar no lugar do defletor. Então assim, meu Deus, é muita... Nossa, esse vídeo aqui, ele duraria umas 2 horas tranquilo. Eu contando as coisas que eu já passei com o carro, as coisas que eu fiz no carro, como por exemplo, esse aro dos faróis aqui, ó. É característico do Maverick, ele vem todo amassado, todo mastigado isso aqui, ó. Eu peguei e voltei ele, eu fiz uma ferramenta de madeira, voltei, limei, fiz o polimento. Na época o pessoal ficou impressionado com o trabalho. Então assim, eu não sou restaurador de friso. E eu tinha o quê? 20 e poucos anos. E na época o pessoal ficou impressionado. E acaba que é aquele negócio, né? A necessidade faz o sapo pular. Eu não tinha condições de pagar para ninguém fazer isso para mim. Então eu mesmo fiz. Esse para-choque não é o mesmo para-choque que eu adquiri o carro. O que eu adquiri ao longo do tempo, eu troquei ele. Inclusive o cara que me vendeu esse aí foi o Ronaldo, lá do bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte, que ele já até faleceu. E assim, esses frisos aqui não tinha, é coisa que eu tinha o sonho de colocar, mas o único friso que faltava era esse, né? E esse, somente. Porque até esse aqui, ó, que é um friso de inox, da cara de chuva, eu comprei. Eu adquiri, no caso, eu lembro, foi R$200 cada lado. E vocês veem que o meu dinheiro era só pro carro. Cueca, tudo rasgada, meia rasgada, mas as peças do carro eu sempre fui adquirindo aos poucos, tentando completar ele o máximo possível, que era uma coisa assim, minha paixão, né? Esse friso aqui também não tinha quando eu comprei, eu adquiri os frisos ao longo do tempo.
Eu não lembro o lado, se foi esse aqui ou se foi esse. O meu, eu consegui, ao longo do tempo, frisos em melhores condições, apesar de que eu não sei o que fizeram aqui, que eles parafusaram de dentro para fora, usou parafuso maior do que o especificado, acabou furando alumínio. É coisa que dá para soldar e voltar, dá para restaurar tranquilo. Aí eu já querendo restaurar o carro de novo. Placa preta, tão sonhada a placa preta que eu queria ter colocado. Aqui deve ter a data, parece que foi 2017, ó. Minas Gerais, 2017, não tenho certeza, mas parece que é isso mesmo. De qualquer forma, o certificado tá dentro do carro, dá pra ver. E legal que é a placa preta antiga, né? Não é a placa preta Mercosul. Essa tampa de combustível, olha a história dessa tampa. Cada pedaço desse carro tem uma história. Na época eu comprei uma bomba de gasolina pro motor que ainda era original, esse motor que está no carro, e acabou que o problema não era a bomba de gasolina, né? O carro tava muito fraco, tava falhando. E aí eu acabei comprando a bomba, R$175, eu lembro o valor até hoje. E aí como não era a bomba, não resolveu, eu peguei a bomba, limpei ela, guardei ela toda direitinho. Fui lá na Gipauto, é uma loja que tem de peças Ford, em Belo Horizonte, e troquei por essa tampa. Pensei assim, por um lado foi até bom, porque eu nunca teria dinheiro agora para comprar essa tampa. E aí acabou que foi uma coisa ruim que aconteceu boa, né? Vamos dizer assim. Esses frisos aqui, ó, vamos ver se é o lado de cá ou se é o lado de lá. Quando eu adquiri o carro, ele veio com a plaquetinha dessa solta dentro do porta-luvas. Esse aqui eu comprei, são réplica dos dois lados, lá em Belo Horizonte, na mão do Gustavo Brasil. Um abraço aí pro Gustavo, meu xará. O cara que comprou o carro também chama Gustavo. 3 Gustavo. Essa aqui eu comprei na mão dele também. Eu acho que a outra lá, ela é original. Deixa eu só conferir aqui. Sim, essa aqui é original. Vocês podem ver que o acabamento dela é um negócio diferenciado, né? Em compensação à outra lá. Essas calotas, pessoal, quando eu comprei o carro, ele não veio com calota, ele tinha 4 rodas de magnésio. E o antigo dono, o seu Zé Rosa, ele também ficou muitos anos com o carro, ele ficou mais de 10 anos com o carro, e ele tinha 2 na casa dele. A outra calota eu comprei num ferro velho de sucata por R$5, tava pendurada na parede lá. E a outra eu comprei, né, para completar o jogo, comprei na mão do pessoal aí que vende peças para carro antigo. Essa proteção aqui também não tinha quando eu adquiri. Eu comprei na mão de um carro que estava abandonado no ferro velho, restaurei e montei novamente. É coisa que faz a diferença. Aqui tem um buraco, vai lá nas dobradiças da porta. Então essa peça impede de jogar barro lá. Mas é isso, pessoal. Nossa, muita história. Muita, muita, muita história. Aqui, ó. O Gustavo teve cuidado de colocar os selos, né? Os selos de época. Ficou bacana o que ele fez no carro. Muito bom, né? Saber que você vendeu o carro para uma pessoa que tá cuidando. Tô vendo a barra do tensor ali, eu lembro que eu tinha um Alco Machine velha, e na época que eu adquiri o carro, eu vendi a Alco Machine para comprar as buchas de suspensão pro carro. E nem foram todas as buchas não. Foram só as buchas praticamente umas 4 buchas e 2 pivôs da suspensão dianteira. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o interior. Ele tem essa característica, né, de ter lataria em volta da porta e o forro no meio. Na época eu adquiri ele com bancos de Alfa Romeo, dianteiros e traseiros também. Só que o antigo dono tinha guardado os traseiros. Ele me deu, eu voltei com os traseiros de imediato. E os dianteiros de Alfa Romeo eu troquei com um amigo do meu pai por bancos dianteiros do Opala 74. Ele tinha um Coupé 74, amarelo caju. E ele me passou os bancos que lembram muito esses bancos aqui. E aí depois eu consegui um banco inteiriço do Maverick 76. Esse aqui é 75. Então no Maverick existe o fase 1 e o fase 2. O fase 1 é até 7,5, então a forração, a estrutura do banco era a mesma coisa. Então eu tirei o console, guardei e usava o banco inteiriço mesmo com o câmbio embaixo. Então ficou muito legal. Agora eu vou sentar aqui para contar uma coisa para vocês e relembrar também um tempo que eu pedi para um amigo meu para dirigir o carro com eu sentado no banco de trás, para me ver a visão, sentir o carro no banco de trás também. De tanto que eu gostava desse carro. Gente, eu já falei, mas eu vou repetir. Muitas, muitas, muitas histórias. Eu adquiri o carro com 17 anos, então você pensa, eu com 17 anos, um moleque com 17 anos, com um Maverick. Essas 2 telinhas aí, ó, fui eu que adquiri também. Essa forração fui eu que fiz, né? O forro do teto foi trocado, coisa que eu tinha muita vontade de fazer também na época, mas não tinha o mínimo de condições e também pensava em fazer somente depois que eu pintasse o carro. Essa lente aqui fui eu que coloquei, ela não é de Maverick, ela tá adaptada.
o rádiozinho da Philco, original da Ford, ó. Até hoje, exatamente do mesmo jeito. Esse emblema também fui eu que instalei, é um emblema réplica, muito bem feito e muito conservado, né? Por ele estar dentro do carro. Então, poxa, cara, nossa, tô lembrando aqui uma viagem que a gente fez para Tiros, Minas Gerais, 370 quilômetros de BH. E na época eu tinha 18 ou 19 anos. E eu falei com meu pai, pai, eu vou levando. E aí depois no meio do caminho eu te passo ele. E eu levei o carro até lá, assim, sem ver, sabe? Nossa, que coisa... muitas boas lembranças mesmo, tá? Eu fiz o que eu pude para poder reconstruir, né, algumas coisas que não estavam legais, adquirir coisas que estavam faltando e preservar aquilo que já tinha, né? Como, por exemplo, o rádio. Era coisa que na época o pessoal tinha mania de tirar o rádio para colocar som de CD, aparelho de CD. Ó, uma coisa que eu lembro exatamente que foi um dia à noite. O espelho retrovisor interno, esse aqui vocês podem ver que não é de Maverick. Esse é um retrovisor de Opala. Eu peguei um retrovisor de Opala com a haste de Opala e fiz essa entradinha aqui, fiz o furo para ele entrar aqui de uma forma que ficou muito bom na época. Essa estrutura de metal é original do Maverick. Só que não achava. Pelo menos, né, era a época que a gente estava começando a ter acesso à internet. Pelo menos eu lá. E aí eu fiz essa adaptação, tá até hoje. Se bobear, o dono nem sabe, né, que não é de Maverick. Ele não tinha os quebra-sol. Nunca teve, nenhum dos dois. Era coisa também que eu tinha vontade de colocar. Podia ter adaptado de outro carro, mas eu fiz questão de deixar sem, para sempre estar correndo atrás dos originais. Aqui tá o livro do Maverick, do Paul William Gregson. Eu tenho o livro, eu tenho 2 livros do Maverick. Inclusive aqui fala, aqui ó, olha pra você ver, já abri logo na página que fala do carro, série especial bicolor, né? Vulgo Saia Blusa. Pouquíssimas pessoas sabem que esse carro existe, né? Essa série especial. E acabou aqui, né? Coincidindo. Talvez seja porque o dono sempre mostrou, né, pro pessoal. É bem legal você ter isso aqui pra você contar a história. Porque por mais que a pessoa acredite no que você tá falando, a pessoa vê uma foto de época, vê por que fizeram isso, né? Que no caso, em 75 teve a crise do petróleo. Então, se eu não me engano, vocês me desculpem se eu errar alguma coisa aí, eu sabia tudo de cor, de questão de Maverick. Mas como tem muito tempo, né, que eu não tenho acesso, né, ao carro, eu acabei esquecendo. Mas, se eu não me engano, foi em 75 teve a crise do petróleo, e aí foi o lançamento do 4 cilindros. Então, essa questão da Saia Blusa foi como se fosse um atrativo para ajudar a vender os modelos 4 cilindros, que é um motor mais fraco aqui, ó, uma foto de época. Uma foto de 1975 do carro bicolor. Então, assim, muita história aqui, o certificado de originalidade, muito bacana. Pessoal, aqui não tem, mas está dentro do porta-luva, eu vou mostrar para vocês. Eu sei o chassi original, eu sei o chassi do carro de memória, até hoje. E eu vou contar para vocês por que eu decorei o chassi do carro. Eu vou ver se eu consigo virar a câmera aqui. Mas, para vocês verem que eu não tô lendo em nada, né? A placa do carro é GVT 9690. O chassi dele é LB5D RT 64471. Tem que ser muito louco para guardar isso, né? Por que eu sei esse chassi de cor? Eu assisti um filme, esse filme se chama A Última Arrancada. É a história de um cara que tinha um GTO e ele foi preso, né? Vou dar só um spoilerzinho do início do filme. E ele ficou 30 anos preso. Quando ele saiu, que o neto dele foi buscar ele da penitenciária, ele falou assim, vô, o que você quer fazer? Ele falou assim, eu quero achar meu carro. Ele falou, você é doido? Seu carro já deve estar num ferro velho já. Você não vai achar mais seu carro. Seu carro já virou sucata. Você não deve nem lembrar a placa do seu carro. Aí ele falou, o chassi dele é tal. Eu falei, cara, talvez um dia eu precise dessa informação, se alguma coisa acontecer. E aí, pra mim achar o carro de volta, eles podem até trocar a placa, mas se o chassi estiver lá, eu vou achar ele de volta. Então eu decorei o chassi do carro. Olha pra você ver que coisa, né, de gente doida, gente maluca. Toda pessoa ter carro antigo, gente, a pessoa já não é normal, né? Então vocês têm que dar um desconto aí. Essa é mais uma das histórias aí, do Gustavo e seu Maverick. Aquele puxador do afogador não tinha, quando eu comprei ele. E eu garimpei isso aí de um Corcel, num ferro velho, na Avenida Padre Pedro Pinto, lá em Belo Horizonte. Ferro velho do Washington. Coisas que nunca vamos esquecer. Aí, pessoal, no mais é isso. Eu não tenho tempo, infelizmente, suficiente para contar todas as histórias também. Não sei se vai ser tão interessante para vocês, igual está sendo para mim aqui. Mas pelo menos um resuminho, né, do que foi o carro para mim, do que aconteceu. Né? A gente podemos falar que a gente tem histórico, né?
eu adquiri em 2005, o antigo dono ficou mais de 10 anos com ele. Então, meados aí de 1995 até hoje, sabemos muita coisa, praticamente quase tudo do carro até hoje. Aqui está o banco original. E, nossa, até o barulho do fechamento das portas traz nostalgia. Aqui, ó, o freio de mão é do lado esquerdo, né? O contrário do Opala é do lado direito. Aqui eu falei pra vocês o buraco que tem acesso, né, ao pneu, se não tiver aquela capa de plástico. Aqui tá faltando as molas que dão aquela, que segura a porta aberta, sabe? Mesmo se o carro estiver inclinado, eu tirei porque as molas eram muito pesadas. E aí eu preferi tirar e tá sem até hoje. Aqui algumas especificações do carro, né, coisa que não tinha na época. Aqui o chassi, ó, LB 5D RT 64471. O Maverick ele é muito mais fácil para você descobrir o paradeiro do carro, como que ele saiu de fábrica. Olha para vocês verem, a carroceria 54D. Então isso aqui, lá no catálogo lá vai falar o que o 54D vinha de carroceria, se era 4 portas, se era 2 portas. A cor, no caso dessa cor aqui, ele sempre foi branco. Se eu não me engano, branco nevasca. Estofaria, a letra A vai falar o que era, se era curvinho, se era tecido e tal. Aqui a data. O eixo, B de bravo, que no caso vai se falar aí da relação do diferencial. Uma curiosidade que a relação do diferencial dando a 44 do Maverick ela é muito mais curta do que a relação do Opala 4 cilindros, né? O Maverick o motor é 2.3, 4 cilindros, o Opala 2.5. O Opala, a relação do diferencial dele é 3,54 e a relação do Maverick é 3,92. A transmissão vai falar quantas marchas que era, se era na coluna, se não era. O motor N de navio, 4 cilindros. O peso do carro, 1.182 quilos. Uma curiosidade que esse carro é mais ou menos 400 quilos mais pesado do que um Opala. Esse aí, depois eu vou detalhar essa questão do peso aí. Vou fazer outro vídeo aí. Eu vou fazer, pessoal, um vídeo comparativo, tá? Do Opala e do Maverick. Que foi uma das coisas aí que me fez estar indo pro Opala. Não tô, né? De antemão já vou falar antes de qualquer coisa, não é porque eu tô emocionado aqui do lado do carro. Não vou cuspir no prato que eu comi. Eu fiquei 10 anos com o carro, aproveitei muito o carro. E aí, algumas coisas foram acontecendo, a cabeça foi mudando em alguns aspectos, aí eu decidi abrir mão do Maverick e ir pros Opalas. Mas eu faço questão de fazer um vídeo comparativo do Opala e do Maverick, para algumas pessoas aí que, né, às vezes tem o sonho de ter um carro antigo e pensa, eu quero ter um Opala ou um Maverick. E aí vai dar um norte para a pessoa ver o que ela realmente quer da vida, né? Vai ser muito bom. Esse carro aqui tem muitas vantagens que o Opala não tem e vice-versa, mas eu vou colocar os pontos aí e vocês vão decidir, beleza? Dá um like aí, compartilha, comentem se vocês querem aí que faça esse vídeo comparativo. Tem um amigo meu que tem um Opala desse, 4 portas também, o dele é 7,6 e a gente pode pegar esse Opala para poder fazer um comparativo, beleza? É isso aí, pessoal, grande abraço aí, tamo junto, mais uma história, meu primeiro xodó. Aê, Gustavo! Oh!